Graças a Deus, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Bom, não sou cantor, né? Não sou um levita. Vamos ler o livro de Marcos capítulo 6, né? E o Senhor administrar aos corações, né? Pai seja contigo, da parte do Senhor Jesus. Amém. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi otorgada? Concedida, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Ele é o profeta dos profetas, né? Ele é o espírito dos profetas que esteve em outros profetas. Sim, porque se profetizaram por ele, que é a palavra anunciada de Deus. A sabedoria, a palavra viva. Ele está dizendo em sua própria terra. O que é a sua própria terra? No próprio corpo dele naquele momento, né? E naquele corpo que ele estava, que o corpo vem do pó e volta para o pó, por isso sua própria terra, ele não foi bem recebido, né? Foi morto naquela terra, naquele corpo. E está escrito que fizeram dele o que quiseram, né? E depois disso ele profetiza também nos discípulos, em outros mais, porque ele é o Espírito da graça, é a verdade de Deus, é o que vem da parte do Senhor, né? O Espírito da graça com o Pai. E por isso não podiam realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curadas. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Então veja, claro que multidão o seguiu e veio a crer na palavra dele, mas muito mais trabalho ele fez em espírito apenas, não em corpo, sabe? Antes e depois da ascensão dele, da subida dele ao céu. Então, naquele momento que ele vem, né? Ele é nascido de mulher, mas não com relação com homem, por acharem que ele era apenas um parente, não deram devida atenção, não honraram ele. E ainda hoje o Senhor profetiza em tua vida. E Deus fala através de parentes? Sim, fala. Mas quem está falando é o Espírito da verdade, né? Quem há de ser considerado é a sabedoria. E por mais que Jesus falou tanta sabedoria ali, não deram o discernir. Mas que Deus te dê a compreender e a absolver a sabedoria que vem do alto, o ensino eterno. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser o cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei, até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi poeira debaixo de vossos pés, como testemunha contra eles. Veja, ele está ensinando ali sobre não levar o dinheiro, né? Não priorizar por isso, não
fazer provisões, ou seja, não confiem em vocês mesmos, na carne de vocês. É Deus quem vai resolver o que vocês precisam no caminho. Deus vai entregar de acordo com a necessidade. Então isso é para o palestrante, para o ministrante, né? Todavia, o ministrante do ministrante é Jesus Cristo. Por isso disse palestrante, porque quem ministra de íntimo mesmo é o Senhor, é o Espírito da profecia. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Ele é sabedoria, ele é o Filho de Deus. Ele é luz, 100% luz. Já existia antes da fundação do mundo e existe para todo sempre, desde sempre existe. Onisciente, onipresente, onipotente. Quando estava aqui, não estava apenas no corpo. Quando ele andou em corpo, estava por todo lugar. Ele é o Espírito da verdade, tamanha sabedoria. Ele é infinito. É o amor, é a clareza, é a benignidade, é a mansidão. Deus é amor, Jesus Cristo é amor. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias, né? Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentavam, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Felipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodias ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados. Herodes, ofereceu um banquete aos líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou à jovem: pede-me o que desejares, e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça e consultou sua mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convidados que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem. E esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depuseram em um sepulcro.
triste, né? João honrou Jesus até seu último instante. A vida dele foi para isso, para honrar o nome de Deus, para anunciar Jesus Cristo a salvação. Um servo fiel. Em testemunho da verdade ele sofre, né? E por amor ao nome da verdade, a Jesus de Nazaré, aquilo lhe sucede. Bendito é João, né? Bem-aventurado. Grandioso é Deus. João é uma pessoa incrível. E se disse que não era nem digno de desatar as sandálias. Toda vez eu passo nessa parte. Grandioso é Jesus, né? Demais da conta. Eu não me comparo a João Batista, nem a Jó, e nem a maioria desses homens lindos e incríveis de Deus. Mas eu admiro. Eu admiro Jesus e eu admiro as qualidades de Jesus nesses homens, né? A fidelidade ao Pai. Não que eu não tenha qualidades, não que Deus, o Espírito Santo não está em mim, porque eu sei que está. Mas vendo, né, a vida desses homens, se vê a beleza de Deus sobre eles. Por isso Herodes ouvia com prazer. Porque não tem como não amar a Deus. E nem quero que tenha em minha vida, nem na sua. Que Deus seja bendito em sua vida. Deus é incrível. Que não tenha mesmo, né? Da parte de Jesus, peço a Deus que pela parte de Jesus a gente possa adorar a Deus eternamente. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatarem tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Jesus, né, é o mentor. Deus é o mentor de todos. E Jesus é a palavra, né? É o ensino desse mentor. Então, mentes, né? O Senhor é o meu mentor. O Senhor é o meu pastor. E Jesus é o pastor de todos aqueles, né? Jesus é o Deus conosco. O Pai e o Filho. Jesus amou aquelas pessoas. Elas corriam até Ele. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: proverde-lhes vós mesmos de que comer. Ao que lhes replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu,
rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, partiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Eram 12 discípulos e recolheram 12 cestos repletos de pães e de peixes. Mas Jesus disse: provede-lhes vós mesmo do que comer. Em outro momento, 12 cestos de pães e de peixes, repletos de pedaços de pães e peixes, foram recolhidos. 12 discípulos, 12 cestos, ou seja, um para cada discípulo. Um cesto, e o cesto tem bastante. Cestos são grandes, né? São cestos. Se uma pessoa come, ela come a quantia de um prato, mas o cesto é bastante coisa. Ou seja, aquele que vai a trabalhar para que os outros sejam alimentados, ele ainda come, fica com uma porção muito grande, pois ele está trabalhando. Entende? Então, o que trabalha no serviço da palavra, ele tem maior luz na eternidade. Tem uma luz mais... tem grandeza de luz, né? E também tem bastante da unção do Senhor na eternidade, na vida eterna. Desde aqui, né, essa luz vai aumentando, ao passo que ele vai trabalhando e levando a palavra, e levando o ensino de Cristo. Todavia, quem ensina é o próprio Espírito, é a própria palavra, é a própria luz da verdade, quando é feito na pessoa, né? O Espírito Santo. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-os despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, por isso gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido os milagres dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Aquele milagre retrata que Jesus estava lá no monte, né? E via eles de longe. E logo depois Jesus, de um lugar, pode-se estar a outro lugar e anda sobre as águas. Incrível, né? Isso dá para entender. E se está vinculado aos milagres dos pães, fica claro que eles terão um corpo de glória como Cristo Jesus, pois terão a luz de Cristo e serão semelhantes à imagem e semelhança de Deus. E os que trabalham, né, terão esse corpo de glória na vida eterna. Os seguidores de Jesus Cristo também, né, os discípulos que são seguidores. Todavia, a imagem e semelhança, né? Total, o Todo-Poderoso é Deus, né? O que é Todo-Poderoso, mas lhe é concedido vida eterna, uma visão incrível, luz, graça, né? Misericórdia, a se tornar como filho de Deus, né? Como uma divindade.
poderoso, Santo de Israel. É incrível e é por essa promessa que muitos estão esperando e aguardando pacientemente, né? Sofrendo ou se esforçando, mas Deus está aguardando e os permitindo perseverar. Claro que isso é na vida eterna, porque Jesus pôde fazer em corpo por ser Deus conosco, tá? Então, corpo como de Cristo na vida eterna, né? Não vou falar para você ir andar sobre o mar, nem querer sair do monte voando, que olha, é na vida eterna, tá bom? Se Deus fizer algum milagre, amém, né? Mas deixa Deus operar, porque é na vida eterna. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Também, se ele te tirar do corpo e fizer maravilhas, como fez com Paulo, graças a Deus. Ele é Deus, ele faz com quem ele quer, o que ele quiser, né? Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviram que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam que lhe pusessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Naquela ocasião, Jesus pôde ver além, né, da montanha, viu que os discípulos remavam com dificuldade. E na outra ocasião anterior, no capítulos anteriores, a mulher que tinha problema de sangue, né, ela tocou e Jesus perguntou, quem me tocou? Os discípulos falaram, mas, né, interrogando Jesus, muitos te apertam, o Senhor me pergunta quem tocou, e ele continuava insistindo, quem tocou? Ele sabia quem tocou ele, porque ele é Deus conosco. Naquele momento ele estava no corpo humano, mas 100% Deus, sabendo de tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Assim como ele pôde ver os discípulos de cima daquele monte e sair daquele monte e ir caminhando sobre o mar e ter aquela visão. Mas para que viessem a fé, né, a unidade da fé. Para que aquela mulher desse testemunho, entende? Foi por amor à alma daquela mulher. Foi para que ela manifestasse que o Senhor é Deus, né? Que ela publicamente declarasse que Jesus é o Senhor da vida dela e que somente Ele pode curá-la. Então Deus age assim, de inúmeras maneiras. Mas não tira a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, entende? Não tire. Quando não se pode entender uma passagem da Bíblia ou outra, o Senhor há de te iluminar e te dar discernimento. Mas não é o caso que a Bíblia se contradiz, que a palavra de Deus se contradiz. Ele é muito grande, tudo tem um porquê no trabalho que Ele faz, entende? Pai, seja contigo, que tua fé aumente, que Deus te acrescente ainda mais, né? E que você seja uma linda alma iluminada de Jesus. Graças a Deus. Pai seja convosco. Amém.